Olá, paz do Senhor, aqui quem fala é o pastor Marcelino Martins. Coopero como pastor auxiliar na Assembleia de Deus de Belém do Pará, aqui em Campinas. E eu gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, o versículo de número 11 até o versículo de número 13, que diz assim: Aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Essa passagem é bem conhecida de todos vocês. Fala do filho da viúva de Naim. O texto se encontra em Lucas. E eu gostaria de fazer algumas considerações concernente a essa passagem bíblica. A Bíblia fala que pouco depois de ir à cidade chamada Naim, estava com ele muitos discípulos e uma grande multidão. Sempre estavam com Jesus um grupo de discípulos e uma grande multidão. Aqui estavam duas classes de pessoas. Discípulos são aqueles que buscam seguir e trilhar os caminhos do Mestre. São pessoas que procuram aprender aos pés de Cristo, são pessoas que buscam crescer na presença de Jesus, se assemelhar com o Mestre, se assemelhar com Cristo. Outro grupo era uma grande multidão. Essa grande multidão seguia Jesus e muitas das vezes estavam seguindo a Jesus pelo fato dele realizar grandes milagres e grandes maravilhas. Todavia, não havia uma tão grande sinceridade e não davam tanta importância em seguir a Jesus pelo que ele é ou era. Aqui estavam duas classes de pessoas que estavam seguindo a Jesus. O texto continua dizendo que quando chegou perto da porta da cidade, ocorre uma situação trágica, porque do outro lado, o texto diz que havia uma grande multidão da cidade que estava seguindo uma mulher, que ela era viúva, e além de ser viúva, essa mulher, ela agora perdeu o seu filho único. A dor daquela mulher era imensa, era grande, porque uma das maiores percas e um dos maiores sofrimentos que o ser humano pode passar e enfrentar é a perca de entes queridos, ainda mais quando se trata do cônjuge. Naquela época, como um provedor, aquele que sustentava, aquele que estava à frente das decisões do lar na casa. Ela havia perdido seu marido e o texto diz que ela agora também vai perder o seu filho único. Ela perde o seu marido, ela perde aquele que era o provedor. E agora ela perde o seu filho único, que com certeza essa mulher tinha grandes sonhos, grandes projetos, grandes intenções, e essa mulher ela tinha isso. Então perde-se a figura do provedor e perde também o sonho. Essa mulher perde o filho e com isso vem uma dor muito grande da parte dessa mulher. Essa mulher, enquanto ela estava com aquela grande multidão que chorava, que se lamentava, que estava triste, que pranteava, ela não percebia que por trás dos bastidores, uma outra multidão e com a pessoa de Jesus Cristo à frente daquela multidão e de muitos discípulos, estava trilhando para o seu rumo, ao seu encontro, estava indo ao seu encontro. Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida
e parece que nós nos encontramos num labirinto, não achamos uma saída, uma solução. E é como se os nossos sonhos tivessem sido mortos. Aquela mulher, ela perde aquilo praticamente que era de mais valor. Seu filho único, dali perde-se os sonhos, grandes projetos que ela visualizava para a vida daquele jovem, daquele moço. E o texto diz que uma grande multidão estava do outro lado. De um lado, a multidão onde estava o choro, o sofrimento, a dor, a angústia, o luto por causa da morte daquele jovem, daquele menino. Ali morriam sonhos, ali morriam projetos. Só que do outro lado vinha uma grande multidão e junto a essa grande multidão estava a vida. Ou seja, estava se encontrando de um lado a vida e do outro lado a morte. Jesus ele chega diante daquela grande multidão, mas o texto vai dizer assim no versículo de número 13 que vendo-a, Jesus vendo aquela mulher, vendo-a, ele diz para ela, mulher, não chores. O texto ainda traz uma afirmativa que vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. O amor de Jesus é algo extraordinário, algo inexplicável. Um vínculo de empatia, de amor, tomou conta do coração do Mestre. E vendo o sofrimento daquela mulher, eu quero dizer para você nessa noite, Jesus ele tem visto tudo que você tem passado, Jesus tem visto tudo que você tem enfrentado. E nada escapa dos olhos de Jesus. Jesus tem visto a tua dor, Jesus tem visto o teu sofrimento, Jesus tem visto a tua aflição. Aquela mulher, ela não percebia o que estava vindo ao encontro dela. Do lado dela estava a dor, o sofrimento, a angústia e várias pessoas que pranteavam, mas do outro lado estava indo ao seu encontro a vida, a ressurreição. E Jesus ele veio trazer vida para aquele jovem. Ele fala para ela, mulher, não chores. E diz o texto, no versículo de número 14, e chegando-se tocou o esquife, né? E os que o levavam pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Ele diz para aquele jovem, levanta-te, jovem. E aquele jovem se levanta. O texto diz no versículo de número 15, e o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Veja aqui, o sonho que havia sido morto, agora ele foi ressuscitado. O sonho que havia acabado, agora ele voltou à tona. E agora ele se materializou. O sonho fica geralmente no campo da imaginação, dos projetos, das ideias, da mente humana. Geralmente o sonho revela coisas boas que hão de acontecer. E aquela mulher tinha todos os planos bons para aquele jovem. Ela visualizava coisas boas. Havia morrido, mas o Mestre foi ao encontro. Nessa noite Jesus vai ao encontro de sonhos que já foram sepultados, de projetos que foram sepultados, e que você já não recorda mais e já não imagina que há mais jeito. Jesus está indo ao encontro desses sonhos e ele está ressuscitando os sonhos. Ele está fazendo ressurgir os projetos. Ele está levantando aquilo que estava morto. E quando Jesus diz assim, olha, jovem, eu te digo, levanta-te, o texto diz, e o defunto assentou-se e começou a falar. Ou seja, o sonho se materializou. Aquilo que você deseja, aquilo que você desejava, aquilo que você sonhava, Jesus está dizendo assim, olha, eu ressuscito os sonhos e eu materializo os sonhos que você já não acreditava mais. Deus é um Deus de restituição e de milagre e que é especialista nas causas impossíveis. 2008,
Que seja um ano de bênçãos, de vitórias para você, para sua família. E continue crendo que Jesus é um Deus de milagre. Enquanto muitos possam chegar e dizer assim, acabou, não tem mais jeito. Jesus Cristo, Ele é especialista em ressuscitar e trazer à tona e fazer materializar os sonhos que estavam mortos. Creia tão somente. Deus abençoe. Tenha uma ótima noite e a paz do Senhor. Deus te abençoe.